Muito boa noite para você que nos acompanha. O governo federal quer a aprovação da mudança na escala de trabalho o mais rápido possível. A oposição usa as estratégias que pode para atrasar o avanço da mudança. A proposta, também enfrenta resistências dos setores de comércio e serviços que apontam aumento de custos. Danila Bernardi está chegando, está ao vivo de Brasília. Ela hoje acompanhou a tramitação na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, de duas propostas que já trazem a ideia da alteração. A Danila, então, ao vivo de Brasília, tem todas as informações para a gente. Danila, abra a nossa edição de hoje, por favor. Boa noite para você. Boa noite, Márcia. Boa noite para você também que nos acompanha. Assunto mais polêmico, como você disse por aqui, Márcia. E agora há pouco, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Mota, ele acabou de sair aqui do Salão Verde, onde ele falou a respeito dessa proposta. Na verdade, são várias propostas, né, que tramitam aqui, pedindo a redução da jornada de trabalho, a mudança na escala, o fim da escala chamada escala 6x1. Hugo Mota disse que o trâmite deve seguir aí para resolver o assunto mais rápido possível e essas propostas, esses projetos que tramitam aqui, entre eles, tem um que foi enviado pelo governo ontem, chegou aqui no Congresso Nacional, em regime de urgência constitucional. Isso quer dizer que tem um prazo de 45 dias para ser votado, para ser analisado e votado, quando vem nesse esquema de regime constitucional, de urgência constitucional. O governo enviou esse projeto, na verdade, para poder apressar, né, para poder delimitar aí o tempo e ter a resposta com relação a esse texto, mas não significa que vai ser exatamente esse projeto que será votado. Inclusive, eu conversei há poucos minutos com o líder do PT aqui na Câmara, o deputado catarinense Pedro Kizai, e ele me disse que são 8 projetos e PECs que tramitam aqui com relação a esse assunto e que a ideia é unificar em um texto único para que possa ser analisado e votado. E hoje, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, na CCJ, 2 PECs, propostas de emenda à Constituição, que tratam dessa mudança na jornada de trabalho, tiveram aí o relatório apresentado pelo relator dessas PECs. Lembrando que lá na CCJ só é analisado se é constitucional ou não exatamente o teor, né, o conteúdo dessa proposta. A gente preparou uma reportagem acompanhando as discussões hoje pela manhã na CCJ e você confere agora. O relatório apresentado pelo deputado Paulo Azy, do União da Bahia, na CCJ da Câmara, envolve 2 propostas. A primeira é a PEC de autoria da deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, que determina a troca da escala 6x1 pela escala 4x3, ou seja, 4 dias de trabalho e 3 de folga. E a segunda é a PEC apresentada pelo deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que propõe reduzir a jornada de trabalho de 44 para 36 horas semanais. Você tem várias combinações, você tem jornada 3x4, 4x3, tem 24 horas, tem 30, tem 36. Então o que nós estamos dizendo é que não pode ter jornada superior a 40 horas e não pode ter escala superior a 5 dias de trabalho. O relator foi favorável ao assunto continuar avançando aqui na Câmara dos Deputados, mas considerou em seu voto os possíveis riscos que a medida pode trazer para os empregos e também para a produtividade no país. Como forma de minimizar os riscos, o deputado sugeriu as compensações fiscais, ou seja, a redução de tributos na folha de pagamento das empresas e também uma regra de transição progressiva para que o setor produtivo possa se adaptar. Eu entendo que é preciso se discutir com maior profundidade a necessidade ou não de uma regra de transição para as mudanças que forem propostas serem implementadas e, ao mesmo tempo, se há necessidade de uma ação de redução de impostos para os setores que serão mais fortemente atingidos com essa alteração na legislação trabalhista do nosso país. Logo depois, deputados da oposição fizeram pedidos de vista, ou seja, mais tempo para analisar a proposta. A votação foi adiada em até 15 dias. Se as PECs forem aceitas pela CCJ, o presidente da Câmara vai criar uma comissão especial para discutir o assunto.
Hugo Mota afirmou que pretende votar a redução da jornada de trabalho no plenário até o final de maio. Qualquer proposta que venha, seja do governo federal, acredito que vão surgir outras também, precisam ser elaboradas e precisa ser discutida com profundidade, com responsabilidade, porque o impacto, normalmente quando se faz de forma assodada, como foi a PEC das domésticas, por exemplo, o resultado nem sempre é aquele que se espera, né? Isso pode vir um prejuízo social e econômico muito grande que vai impactar posteriormente em demissões e não funcionamento, né? Com a relatoria favorável à PEC para o fim da escala 6x1, pela saúde do trabalhador, pela vida do trabalhador, com detalhe que o relator mencionou, as compensações fiscais. Então, quem tinha dúvida sobre esta PEC, está aí um relatório favorável. Só para a gente finalizar esse assunto, a Fiesc, a Federação das Indústrias de Santa Catarina, estima a perda de postos de trabalho com a redução da jornada de trabalho, né? Cerca de 41.400 postos de trabalho em Santa Catarina podem ser perdidos de acordo com a Fiesc, isso num período de 2 anos. Também há a estimativa da queda no PIB do estado, que a medida, segundo a Fiesc, pode gerar uma queda de 0,6% no PIB de Santa Catarina, isso também num período de 2 anos. Márcia, quero mudar totalmente de assunto para falar a respeito de outra polêmica envolvendo Santa Catarina no Supremo Tribunal Federal, que é a votação, na verdade, o julgamento daquela lei estadual que acaba com as cotas raciais em algumas instituições de ensino do estado. Esse placar da análise do Supremo Tribunal Federal, do STF, ele acabou de mudar, viu? O Supremo começou a analisar na última sexta-feira, os ministros estão analisando virtualmente, né, votando um por um, e Dias Toffoli acaba de votar também contra a lei de Santa Catarina, que a lei que coloca fim nas cotas. Então agora o placar está 4-0, já votaram aí o ministro Gilmar Mendes, que é o relator, também Flávio Dino e Alexandre de Moraes, e agora Dias Toffoli, todos pela derrubada dessa lei estadual, lembrando que a lei foi sancionada pelo governador Jorginho Melo em janeiro, mas logo depois o Tribunal de Justiça suspendeu a lei e o assunto veio parar aqui no Supremo em Brasília. Eu volto com você, Márcia. Super polêmico esse assunto desde o início, até nas próprias entidades educacionais, os reitores dizendo que não foram consultados. A gente falava sobre isso aqui, Danila, na época da tramitação na Assembleia Legislativa, que é um assunto que, a princípio, está se confirmando aí inconstitucional. Enquanto isso acontece em Brasília, essa apreciação aí dos ministros no STF, naturalmente os deputados aqui também já estão se movimentando e pensando em criar um novo projeto aqui na Assembleia Legislativa para discutir esse assunto. O tema polêmico, a gente vai continuar acompanhando o placar aí do STF e, naturalmente, quando terminar, vamos ver como é que vai ser a reação aqui do governo de Santa Catarina. Valeu, Danila Bernardes, obrigada pelas suas informações, uma boa noite para você, até amanhã.